Então vamos falar sobre o tema tornar possível o impossível. Muitas vezes nós ficamos assim pensando, nossa, isso é impossível para a minha vida. Será que eu vou conseguir fazer isso? Será que eu vou conseguir me formar? Será que eu vou conseguir fazer esse trabalho? Será que eu vou conseguir abrir uma firma? E ficamos nesse dilema de que é possível ou impossível, né? Mas o professor Seiichi Taniguchi, aqui neste livro, Viver Infinitamente, ele fala que é possível tornar tudo o que você quer, mesmo que pareça impossível, né? E na página 224, que está o capítulo, né? O início desse capítulo, ele fala sobre as doenças que o mundo já teve. Você já reparou que a maioria das doenças que foram aparecendo, a medicina conseguiu fazer os remédios, né? Para superar e tratar daquela doença, né? Para fazer com que ela desapareça. E assim a humanidade veio caminhando. Na época em que esse livro foi escrito, estava em bastante alta, né? Bastante frequente, o problema da AIDS, tá? E naquela época a AIDS era incurável, era considerada incurável. Mas a medicina começou a fazer as pesquisas necessárias, fabricar vacinas contra o vírus causador da doença. E hoje, então, nós já temos um controle maior sobre a AIDS. E o professor Seiichi aqui afirma que no século XXI, que é o século onde nós estamos, será possível curar este mal. Então vocês veem que mesmo aquelas coisas que parecem impossíveis, né, de realizar, na realidade elas vão se modificando durante o tempo e se tornam possível a cura, inclusive, de doenças consideradas incuráveis. Por exemplo, o câncer também já existe em terapia, já existem tratamentos para eliminar o câncer. E assim a medicina vai evoluindo. E o ser humano também vai evoluindo espiritualmente e através da sua mente, através do conhecimento da verdade, ele pode superar os vários obstáculos que aparecem na nossa vida, inclusive as doenças, né? Eu vou ler aqui um trecho do livro Viver Infinitamente, na página 224. No interior da vida de um ser humano já existem todas as possibilidades. Olha, veja o que ele escreve aqui, né? No interior da vida de um ser humano já existem todas as possibilidades. E quando elas se manifestam, torna-se força restauradora e imunizadora do organismo. Portanto, ainda que cientificamente não tenha encontrado uma cura, esta pode acontecer repentinamente, pois não é absolutamente certo que uma doença seja incurável. Até mesmo o câncer pode se transformar de tumor maligno para um tumor benigno, né? Como acontece muitas vezes. Na Seichonen temos vários relatos de câncer que era considerado incurável pela medicina, e a pessoa praticando os ensinamentos da Seichonoye, o câncer desapareceu. Continuando a leitura aqui. Isso está relacionado com a mudança da mente que ocorre na pessoa. Mas esse tipo de relação ainda não é o principal objetivo de estudo científico. A ciência ainda se preocupa mais com o estudo da matéria e não o estudo da mudança da mente, né? Porém, no mundo da religião, isso é levado em conta e por isso acontecem curas com muitas frequências. Mas na religião, a mudança mental é muito importante. E aí então, através da mudança mental, é que se curam as doenças que às vezes são consideradas incuráveis, né? Aqui o professor Seiichi apresenta o relato da senhora Tomoko Mima. Ela tinha 3 filhos e um dos filhos, o segundo filho, chamado Hideki, que estava cursando a 5ª série, começou a ter muita dor de cabeça. Não podia nem frequentar a escola, pois acordava com o rosto pálido e ficava acamado. Não parecia tratar de hipocondria, que é pensar sempre na doença, né? Os pais, muito preocupados, levaram a vários hospitais.
sem conseguir localizar a causa. E o tempo foi passando e a criança cada vez mais sentindo dor na cabeça. Finalmente, levaram ao Hospital Infantil Nacional de Zensuji, lá no Japão. Submetendo a tomografia computadorizada, chegaram à conclusão de que se tratava de tumor na membrana aracnoide. Havia um tumor nessa membrana que separa o cérebro do crânio, a qual estava cheia de água e estufada como uma bola. Disseram que, nesse caso, se o caso agravasse, o paciente poderia se tornar inválido. Olha que situação, né? E também que a doença é incurável pela medicina atual. Então aqui também aparece a questão do impossível, né? É incurável pela medicina atual. Então os pais, ao ouvir sobre a incurabilidade da doença, né? Ao ouvir esse veredito, ao ouvir isso, os pais ficaram arrasados. Foram assaltados por um indizível sentimento de desespero, né? Já pensou, né? O pai e a mãe recebem um diagnóstico de que que a doença do filho é incurável, né? Isso é uma sentença quase de morte, né? Os pais realmente ficam bastante abalados. O que aconteceu com a mãe desse garoto, né? A Momoko, ela foi criada assim muito rigidamente pelos pais, né? Os pais, então, eram muito rígidos. E uma vez os pais, na mesa de jantar, assim, o pai raramente jantava com a família. Mas nas vezes que jantava com a família, ele repreendia duramente a filha, né? Vou ler aqui outro trecho da página 226. Raras vezes o pai fazia o jantar com a família, mas nessas ocasiões repreendia a filha durante a refeição inteira, corrigindo-a desde a maneira de erguer e abaixar o hashi. Hashi são os talheres, né, do Japão, até o modo de tomar chá. Além disso, ele sempre dizia a ela, desde pequena, você não presta, é egoísta, é uma criança problema, né? E assim, então, ela cresceu acreditando desse modo, que era realmente uma criança problema. E nessa ocasião em que o filho estava com esse problema na cabeça, os pais vieram oferecer para fazer a oração perpétua no templo Uji da Seichonoe, lá no Japão. A oração perpétua é uma oração que você faz para os seus entes queridos, ou em vida também é possível fazer. E a pessoa recebe 5 orações diariamente durante a vida inteira, tá? Então, muitas pessoas têm feito a oração perpétua e conseguido graças através dessas orações feitas no Santuário Hoso aqui no Brasil. Aqui ele fala do Templo Uji, que é do Japão. Mas no Brasil nós já temos o Santuário Hoso e as orações perpétuas são realizadas no Santuário Hoso do Brasil, que fica na Academia de Ibiúna. Quem tiver interesse pode procurar o nosso Departamento de Ofícios Religiosos e ter mais informações sobre a oração perpétua. E então, voltando ao caso aqui, ela ficou com essas palavras na cabeça, né? Você não presta, você não presta. E ouvindo isso desde criança, isso foi se tornando no subconsciente. E você manifesta na sua vida aquilo que tem no subconsciente. Porque a Seichono ensina que 5% da nossa mente é consciente e 95% da mente é subconsciente. Então o subconsciente tem muito mais força do que a mente consciente. E aquela informação que você não presta, gravada no subconsciente, começa a interferir na sua vida atual. Então, tal sentimento contra os pais, às vezes se manifesta como doença. O professor Seito escreve aqui na página 227. Ressentimento contra os pais, às vezes se manifesta como doença, se não no próprio físico, no de algum ente querido. Interessante, né? A pessoa pode ter algum problema de doença ou essa doença aparecer em um filho ou em outra pessoa. Trata-se de uma maneira de autopunição. Veja bem, né?
Quando você tem essa formação negativa no subconsciente, você começa a se autopunir. E a doença então aparece no seu próprio físico ou de um ente querido. E através se você tem que tratar dessa pessoa, é como se fosse uma autopunição. O professor Seito escreve o seguinte: no caso da senhora Tomoko, manifestou-se como doença cerebral no filho Hideki, como o diagnóstico de incurável e a possibilidade de invalidez. Certamente, o tumor se manifestou no cérebro por ser a cabeça a parte do corpo que simboliza as pessoas hierarquicamente superiores, como os pais e os antepassados, né? O professor Seito explica aqui que tumor que manifesta na cabeça, no cérebro. A cabeça é a parte mais alta do corpo e representa hierarquicamente os nossos superiores, os chefes, os pais, os antepassados, né? A senhora Tomoko, nessa época, não conhecia essa lógica dita pela Seichonoye, nem a relação existente entre a mente e o corpo. Por isso recusou a oferta dos pais que haviam prometido fazer a oração perpétua para os antepassados da família do marido, né? E por isso que ela recusou. E ela não sabia que havia essa relação das mentes. As mentes se comunicam nas camadas mais profundas da nossa mente. Nós estamos ligados aos nossos antepassados. Por isso que a Seichonoye tem um respeito, um carinho pelos nossos antepassados. E todo mês de abril de cada ano é feito a cerimônia em memória aos antepassados lá no Santuário Rosô, que é a festividade do Santuário Rosô do Brasil. E através de uma irmã, ela foi convidada a participar das reuniões da Seichonoye, lá na regional onde ela morava, né? E uma preleitora chamada Masako Hayashi a orientou durante muito tempo, né, sobre os ensinamentos da Seichonoye, até que ela começou a aceitar docilmente o amor dos pais e passar a viver com gratidão a eles, né? Então, na página 228, o professor Seito escreve o seguinte: pedir perdão aos pais. Graças à dedicação e profundo amor da professora e das pessoas ao seu redor, o sentimento de revolta e ódio que existiam no fundo da mente da senhora Tomoko foram desaparecendo aos poucos. Aquele sentimento de ódio, de rancor contra os pais foram desaparecendo aos poucos. Como resultado, ela mudou o modo de pensar e decidiu aceitar a ajuda dos pais, né? Então, com essa transformação, começou a ver que realmente existe uma relação entre as nossas mentes e resolveu aceitar a oração perpétua que os pais dela estavam oferecendo. E finalmente lançou-se nos braços dos pais. E com isso percebeu a realidade. Meus pais sempre me amaram, né? Papai, mamãe, perdoe-me. Pensou arrependida do fundo do coração, né? Às vezes o pai e a mãe têm uma forma de educar bastante severa, né? Mas é devido a que os pais querem o bem dos filhos, né? E aí então eles dão uma educação bastante rígida e às vezes o filho acha isso, que os pais não gostam dele, que odeiam os filhos. Mas na realidade todos os pais amam os filhos. E quando então a senhora Tomoko percebeu, meus pais sempre me amaram, perdoe-me, muito obrigado, perdoe-me. E pensou arrependida dessa maneira, né? E foi constatado que ele estava com um tumor no cérebro, uma bola que enchia, uma bola de água, e estava pressionando o cérebro e precisaria fazer uma cirurgia. E os pais da senhora Tomoko ofereceram fazer a oração perpétua, mas ela recusou. Mas assim, com a orientação da preleitora Masako Hayashi, da regional onde ela morava, ela mudou o pensamento e mudou o pensamento de que realmente os pais amam os filhos. E se arrependeu. Papai, me perdoe, papai, me perdoe, né? Estavam nesse ponto. Aqui na página 228, o professor Seito, nesse livro, Viver Infinitamente, escreve o seguinte. Esse livro está com nova capa, tá? Algumas pessoas
que tinham esse livro já antigamente, ele foi mudado a capa, está com uma capa azul muito bonita e com uma nova revisão também, né? Revisão ortográfica e revisão dos textos aqui, e a formatação ficou mais bonita. O professor Seitz escreve aqui na página 228. Em seguida, sua mente tornou-se límpida, como o céu azul, limpo de todas as nuvens negras. Exatamente nessa ocasião em que o pedido de oração perpétua para os avós paternos de Hideki Mima, que é o filho dela, né, estava chegando ao Templo Uji lá do Japão. Ele foi internado para realizar exames preparatórios para a cirurgia. No Hospital Nacional, injetaram no sangue de Hideki, através de sua vértebra lombar, solução que conferiam maior contraste à radiografia do cérebro. Porém, o tumor, que deveria sair nítido na chapa, não aparecia direito. E assim, o Hideki continuou internado para fazer esses exames. Porém, é interessante que eles tiraram várias radiografias, né? E o tumor não aparecia no cérebro. E para fazer cada aplicação precisaria descansar alguns dias, né? Porque a injeção era feita no sangue através da vértebra lombar. Isso deve ser uma dor incrível, né? Então ele teria que ficar internado por vários dias. A senhora Tomoko perguntava, mas por que está acontecendo? E os médicos simplesmente diziam, né? Não, estamos realizando os exames, vamos examinar novamente. Mas injetava a solução novamente para contraste à radiografia, que é muito doloroso, e o paciente até não consegue dormir durante a noite, por causa da dor que sente. E assim, então, eles faziam esses testes, mas não aparecia na chapa. E ela achou muito interessante, muito esquisito esse tipo de procedimento, né? Até que ela pensou, será que isso não é um sinal de que não há nada mais a fazer, que ele já está curado, né? Ela pensou assim. Assim concluiu, elevou o filho do hospital e deixou de sentir aquela dor que era tão intensa, né? E não pode ter havido outra explicação senão a mudança radical da mente da senhora Tomoko, que tem operado, né, durante essa passagem aí, né? Ela realizou cerimônia aos antepassados e também aos 3 filhos abortados. Tudo isso agiu em conjunto e desde então Hideki recuperou totalmente a saúde. Ele fala aqui em conjunto porque ela começou a orar juntamente com o marido, né? Através da orientação da preletora da regional, ela pediu para orar junto com o marido. E através da oração com o marido, fazendo a meditação Shinsokan, vendo a imagem verdadeira do filho em conjunto. O filho, que estava com um tumor no cérebro, acabou recuperando inteiramente e não sentia mais dor. E para concluir aqui, na página 230, né, o professor Seitz escreve o seguinte: passando 1 ano e meio, em fevereiro de 1987, ele já estava na primeira série ginasial e desde que saíra do hospital não apresentara nenhum sintoma de doença. Saudável, frequentava a escola diariamente. Era o primeiro aluno da classe. Praticava esportes normalmente, era querido pelos colegas e vivia com alegria e vigor, exteriorizando a capacidade infinita, como um verdadeiro filho de Deus, né? Esse é o relato da senhora Tomoko Mima. Aqui no livro tem outro relato também do marido que queria se empregar num outro emprego, né? Num outro setor da firma, e o chefe falou que isso era impossível, né? O tema de hoje da nossa palestra é tornar possível o impossível. E através então das práticas da Seichonoye, o marido conseguiu um novo emprego no novo setor da firma, o que era considerado 99% impossível de se realizar. E através das práticas da Seichonoye, ele conseguiu reverter essa situação e mudou de setor para o setor onde ele gostaria realmente, né? E para encerrar então o nosso programa, nós vamos fazer a nossa costumeira oração contida no livro Minhas Orações. A oração para fortalecer a fé,
né? Nada é impossível, como acabamos de ver nesse programa. Tornar possível o impossível está na página 139 do livro Minhas Orações, para fortalecer a fé. Quando há falta de fé, há insegurança. É importante sentir fé, mas há momentos em que ela aumenta e outros em que enfraquece. Quando sentimos pouca fé, devemos fortalecê-la. Não se preocupe, Deus o está protegendo sempre. Agradeça, mentalize e repita as seguintes palavras toda vez que tiver tempo. Então, a oração é a seguinte, né? Tenho fé, pois é Deus que me concede fé inabalável. Então, faça essa oração. Tenho fé, pois é Deus que me concede fé inabalável. Tenho fé, pois é Deus que me concede fé inabalável. Tenho fé, pois é Deus que me concede fé inabalável. Muito obrigado, fazendo essa oração curtinha. Em qualquer momento em que você tiver um tempo livre, não se esqueça, é fácil de decorar, né? E faça essa oração a todo momento. Com certeza a sua fé vai se fortalecer e você vai conseguir superar todos os problemas, mesmo que seja impossível. Agradeço a atenção de todos e encontraremos numa próxima programação. Muito obrigado.